sobre seguradora corporativa. Eu tenho uma coisa para mim que é o seguinte: se eu não tenho capital de giro suficiente para atender um bom cliente que só precisa de prazo e que eu tenho certeza que ele vai me pagar, eu tenho que trabalhar para isso. Meu objetivo tem que ser esse. Se você já tem isso, cara, é um princípio muito bom, muito bacana. Porém, aí eu vou te explicar uma coisa. O que acontece? Tem alguns tipos de clientes que vão te exigir mais estrutura, certo? Exigir mais estrutura da sua empresa, do seu negócio, e que quando você está começando, é mais difícil ter essas estruturas, porque essas estruturas custam dinheiro, certo? E no final das contas, você precisa fazer seu negócio dar dinheiro. Então, eu particularmente, eu não acho que é a melhor coisa você começar já o seu negócio procurando se cadastrar com seguradoras. Eu não acho que esse é o primeiro passo. Não quer dizer que eu acho que não é um passo que você não deva fazer, entendeu? Mas eu não acho que você deve começar por aí. Por quê? Normalmente, tem a seguradora, ela tá todo mundo olhando para ela. Todo mundo que entra no ramo, o cara pensa, pô, vou agregar meu guincho na seguradora e vou prestar serviço para eles. Né? Então, tem muita gente ofertando o serviço, entendeu? E a seguradora, ela tem, de certa forma, uma tranquilidade, porque tem um monte de gente oferecendo ali o serviço. Tem algumas empresas que você consegue prestar serviço e que elas vão pedir menos estrutura. Por quê? Porque elas têm uma oferta de prestadores menor, certo? Então, empresas menores vão te exigir menos estrutura. Então, como você, por exemplo, se você falasse, normalmente a maioria das pessoas que começam no ramo não tem essa folga que você está tendo de falar assim, Willy, eu posso esperar 60 dias tranquilamente. Normalmente, o cara que entra no ramo, ele não tem esse capital de giro para aguentar. Então, para ele é sofrido, ele não vai conseguir esperar. Clientes particulares e muitas vezes empresas menores, cooperativas, eles conseguem pagar, eles pagam, não é que eles conseguem, eles são obrigados a muitas vezes pagar à vista, porque eles têm mais dificuldade de prestador. Então, acaba, por mais que você possa esperar, mas é interessante botar dinheiro no bolso, né? E aí, exatamente. você evita, de, por exemplo, de ter que contratar gente antes da hora, porque, assim, por exemplo, eu conversei com um cara esses dias que ele falou para mim que ele demorou 5 anos para conseguir um volume bom de serviço em seguradora, porque a seguradora demorou muito de aprovar o cadastro dele, entendeu? E você não tem... Ainda tem esse negócio de aprovação também, de seguradoras? Tem, porque Ou a tem proteção veicular? Não, veja bem, por exemplo, para seguradora grande, bancos, essas coisas, é um pouquinho mais complicado um cadastro. Exige mais documentação da sua empresa, entendeu? Aí, por exemplo, eles vão te perguntar, tem algumas fichas que você precisa responder, eles vão te perguntar, por exemplo, qual a estrutura que tem na sua empresa. Então, se todo mundo trabalha uniformizado, se todo mundo trabalha identificado, foto dos seus equipamentos, documentação dos caminhões, documentação da empresa, certidões, certidão negativa de débito federal, municipal, comprovante bancário, um monte de coisa que eu tenho certeza que você ainda não tem isso aí estruturado, prontinho, entendeu? São coisas que são interessantes ao longo do tempo, você vai montando, você vai criando essa estrutura, entendeu? Só que tem um monte de cliente que não te exige nada disso, então para que você vai começar no mais difícil? E aí tem uma questão que também, esses clientes, normalmente você consegue, pela minha experiência, por tudo que eu já trabalhei até hoje, você consegue cobrar um pouco mais caro por conta desse... E não que você esteja cobrando mais caro, mas assim, um valor mais justo, entendeu? Por conta de ter uma oferta menor de prestadores, entendeu? E que te exige muito menos, que você consegue receber mais rápido e que você vai ter um custo fixo, por exemplo, mensal, menor do que se você for cumprir todas as exigências que você tenha com um grande segurador. Então, assim, eu não começaria por aí, entendeu? Eu começaria diferente, porém, com o tempo, você vai se preparando para isso, porque nas seguradoras grandes também tem muitos serviços interessantes. Tem serviço que, muitas vezes, a seguradora ela paga um valor mais baixo. Tem muitos serviços de seguradora que é mais baixo o valor que eles pagam. E aí vai de cada um, se o cara quer rodar ou não quer. Eu rodo pouco para a seguradora, entendeu? Eu rodo pouco, eu prefiro rodar para outras empresas, porque eu consigo ter uma margem de lucro melhor.